mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim, é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim, é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Boa noite, Mi. Boa noite, mãe. Boa noite a todos. Se apoia em meus ombros. Hoje a gente vai ter um testemunho maravilhoso de um pai que vai testemunhar o que aconteceu com a filha dele, que é a respeito da depressão. Até eu atendi um caso essa semana, que é um rapaz que ele falou para mim assim, eu preciso muito de ajuda, me ajuda, dona Rosa, eu estou precisando muito de ajuda. E eu comecei a conversar com ele, inclusive nem assim deu para dar continuidade ao assunto, mas pelo que ele adiantou, ele falou para mim assim, eu estou passando pelo psicólogo, porque muitas das vezes a pessoa, ela está tão machucada, tão entristecida, que quem machucou ela, na verdade, é que deveria precisar do médico. Quem machucou ela é que deveria estar passando pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Mas nem sempre é assim. É quem é machucado, quem é humilhado, quem é maltratado, é que vai fazer tratamento com os médicos. Aí eu estava falando para ele, tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo. Lá na frente você vai ver como Deus vai te abençoar, como essa situação vai mudar. Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque no processo que a gente está passando, as pessoas esquecidas. Aí todo mundo vem e fala, mas é um mal, mas é um espírito ruim que entrou na sua vida. Não, é tanto que ela apanhou tanto, ela sofreu tanto, que ela está ressentida, ela está sensível.
E isso torna-se o quê? Uma tristeza, uma amargura, e a pessoa começa a se isolar e começa a achar que ela que é culpada de tudo. E não é assim. É devido à situação. Então, nem sempre o depressivo ele está endemoniado. Nem sempre a pessoa que passou por depressão é um demônio. Não. Muitas das vezes é uma tristeza, é uma perda, é uma situação que ela viveu que ela não soube lidar com aquilo. Porque na Bíblia mesmo fala, o Senhor Jesus, ele angustiou-se até a morte, ele sentiu a dor da morte. Então ele estava depressivo? Não, não é isso não, gente. A gente tem que saber separar as coisas. A gente tem que saber separar as coisas, nem tudo é demônio. Tem coisas que a pessoa está passando porque ela foi guardando um monte de coisa dentro dela, um monte de coisas dentro dela, e ela não soube lidar com essa situação. Então, eu falei para esse rapaz assim, olha, o seu pai já faleceu, tudo que você passou, nessa situação toda que você passou, Deus vai te abençoar, você só precisa se apegar com Deus. Porque Deus vai curar essa dor, Deus vai tirar essa tristeza e vai fazer você continuar, seguir firme na fé. Não olha para nada, só olha para o Senhor Jesus. Boa noite. Boa noite. O Wilson está só balançando a cabeça. O Wilson está balançando a cabeça e está concordando com tudo que a Rose está falando, porque ele viveu isso na sua própria pele. O Wilson teve um quadro de depressão muito profundo e também a filha. Daqui a pouco o Wilson vai falar sobre tudo isso. Nós vamos abordar um pouco a respeito desse assunto. Rose, Michele e todos que estão nos assistindo aqui no YouTube, Instagram, Facebook. O fato é que nós somos compostos. Primeiramente, boa noite para todos, né, Luiz? Boa noite, Dona Rosa, boa noite, Michele. E a todos que estão nos assistindo, né? Então, nós somos compostos. O Wilson tem estado comigo ultimamente. O Wilson me acompanha numa extensão que nós temos, numa reunião que eu faço toda terça-feira, e o Wilson já me viu falar muitas vezes com as pessoas lá neste local, lá na casa da Dona Geni, lá no núcleo de oração que nós fazemos, pessoas com essa situação, nesse quadro também depressivo. A gente tem falado o seguinte, que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. As três pessoas que temos, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser alimentadas. O corpo tem a sua necessidade, o corpo precisa do alimento diário, do café da manhã, do almoço, do café da tarde, do jantar. Caso isso não seja feito pelo corpo, o corpo vai ter problema. O corpo que não se alimenta vai enfraquecer e consequentemente vai adoecer e vai morrer. Mas só que você não é só um corpo, você tem a alma. A alma trata dos afetos, dos sentimentos. Como diz a Rose, nem sempre a depressão é um espírito imundo, é um demônio, é uma entidade maligna, mas é consequência de coisas que foram armazenadas ou que vem sendo armazenado dentro da pessoa, e aí as consequências é o quadro depressivo, que foi o que aconteceu com o Wilson, que daqui a pouco o Wilson vai falar sobre isso. Mas só para mim aqui, para a gente dar essa introdução e a gente ter uma base do nosso discurso, da nossa transmissão, da nossa programação. Nós sabemos que tem muita gente nos assistindo e que também vai nos assistir. Nós estamos aqui, como todas as quinta-feiras, com o propósito único e exclusivo de ajudar as pessoas a sair da situação em que elas estão, como esteve o Wilson e também esteve a filha. Então, falamos do corpo, falamos da alma e também o espírito humano. Você tem um espírito, eu tenho um espírito, o espírito humano, do divino, o espírito humano, do Wilson, a alma e o corpo. Precisa ser dado atenção a isso. E a grande maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Aí entra o texto sagrado, entra a Bíblia Sagrada, que não pode ficar sem entrar nela, que o povo sofre por não conhecer a Deus. Pecai por não conhecer a Escritura.
Então, se você não cuida da tua parte espiritual, você é fraco, você se abala ou você se abate com qualquer coisa, ou com qualquer coisa que alguém fala, você se sente ferido, você vai se acuando, porque o seu espírito não está alimentado, forte, para poder enfrentar as aflições que a vida nos traz. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Os problemas são muitos, todo mundo enfrenta problema. Então precisa ser tratado, precisa ser cuidado da sua vida num todo. É o propósito, é a proposta do nosso trabalho aqui na Avenida Cangaíba 979, na igreja física, e também aqui no Instagram, e também no Facebook, no YouTube, na igreja eletrônica, no nosso Story, no nosso Reels, enfim, status, todos os veículos de comunicação a gente procura ajudar. E nós sabemos também que o nosso arqui-inimigo está por trás de tudo isso. Wilson, se apresenta aqui para as pessoas. Boa noite, Dona Rose, boa noite, Michele, boa noite. Boa noite, seu Wilson. Fala o teu nome completo. Meu nome é Wilson Roberto Pucar. Tá, Wilson Roberto Pucar. Sim. Você esteve num quadro de depressão. Sim. Nós conversávamos aqui. Conta como que isso aconteceu, como que você nem sabia que estava com depressão. Conta um pouco. Você tinha uma boa situação, sim, economicamente falando, tua família tudo direitinho. Você estava com as rédeas da sua metrópole. Sim. Porque se tem uma coisa que deprime o homem, é você perder o controle, as rédeas. O homem tem as rédeas, sim, da sua casa, da sua própria vida, da sua vida econômica, da sua esposa, dos seus filhos. Quando isso é tirado da mão do homem, isso leva o homem. Foi isso que aconteceu comigo. Tá, então fala. Eu tinha uma condição muito boa, né? E levando a minha família do jeito que agrada a Deus, né? Uhum. Cuidando da família, cuidando dos filhos, tudo direitinho, né? Trabalhando. Aí de uma hora para outra. Você tinha uma situação boa, economicamente falando, você estava estabilizado? Sim, tinha uma estabilidade. Uma estabilidade muito boa. Muito boa. Cuidando da minha família, tudo direitinho. Aí você podia dar conforto para sua esposa, para os seus filhos. Eu dava. E você dava. Sim, senhor. Aí de repente você teve uma desventura. Sim. Você perdeu, o que aconteceu? De uma hora para outra. Do nada, você nem sabe como. Não sei, de uma hora para outra o chão saiu dos meus pés, entendeu? E sem você perceber. Sem eu perceber. Você foi caindo num quadro depressivo. Que aparentemente eu mesmo não via como eu estava com depressão. Eu via que eu estava adormecido, que eu perdia a vontade de fazer as coisas, entendeu? Eu mesmo gostava muito de me arrumar, me cuidar de mim, não só cuidar da minha família, como cuidar da minha família, mas eu também gostava de se cuidar. Mas só que eu fui perdendo tudo isso aos pouquinhos. De repente você se viu um cara largado. Sim, de repente eu estava na bancarrota, que nem o pessoal fala, né? Eu estava na bancarrota. E isso foi me... bateu aquele desânimo, né? O senhor foi se sentindo desanimado. É isso que eu estava falando agora. Sim. Às vezes a pessoa acha que o outro está desanimado, está entristecido, ele tem um espírito maligno na vida dele, mas nem sempre é. É porque a pessoa perdeu alguma coisa, a pessoa ela não está sabendo lidar com aquela situação. É o que estava acontecendo com o senhor, né? Isso mesmo. E eu não sabia o que fazer, entendeu? Estava na igreja, mas... Aí você estava dentro da igreja. Estava dentro da igreja. E não via uma solução. E a gente fica sozinho, porque quando você vai se fechando, você vai ficando, você vai se retraindo, reprimindo, fica oprimido, e cada vez mais oprimido, e a gente não acha uma saída, mesmo se estando dentro da igreja, o que aconteceu comigo, entendeu? Eu ficava muito assim, não gostava mais de sair, ficava mais quieto, não queria mais se arrumar, não queria mais me arrumar, porque eu fui uma pessoa vaidosa, até lente de contato eu já usei, é verdade, o cabelo secava na época, quer dizer que você botava uma lente azul, verde, como é que é? Eu botava lente azul, verde. E você é bonitão, você ficava o galã, né? Sim. Então, aí depois que veio tudo isso... você foi tacando tudo, ficando... Aí eu fui largando,
entendeu? A Não queria mais se arrumar. Já o senhor larga tudo. Mas larga tudo mesmo. Tudo, literalmente. Até vontade, que nem eu estava conversando com o senhor, até vontade de viver, a gente perde. Você chegou a pensar até em tirar sua vida? Assim? Falar assim que eu pensei, pastor, mas só que eu conhecia a palavra de Deus. Você sabia que se sabia suicidar se eu seria... suicidasse, eu ia para o inferno. É o único motivo pelo qual você não tirou a tua vida. Porque se não tivesse isso, você tiraria a tua vida, você perdeu a vontade de viver. Não tinha mais sentido. Sua vida não tinha mais sentido. É porque você tá, que nem você falou, você está com a rédea na mão. Aí de uma hora para outra você perde aquela rédea. E aí você também perde o respeito, né? Sim, aí você vai, porque os amigos mesmo vai se distanciando para lá, para cá, e a gente vai ficando naquele... Largado, entendeu? jogado. Foi isso que aconteceu comigo. Pois não, pode continuar. E através disso aí, depois, através disso, né, passando alguns anos, até, vamos falar assim, da minha filha, né? Entendeu? Eu nem sabia que ela estava no quadro, assim. Eu não estava naquele quadro totalmente profundo, mas ela depois eu fiquei sabendo que ela estava. Parece que aquela situação que você estava vivendo também acabou, porque tua filha é uma menina inteligente, duas faculdades, já teve nos Estados Unidos. Eu sempre falo, a Andressa, ela tem 28 anos. E o senhor conhece ela, o senhor pegou ela quando ela tinha 6 aninhos, aqui na Penha, entendeu? E ela é uma guerreira, ela foi para os Estados Unidos com 25 anos, entendeu? Uma menina ativa, trabalhadora, guerreira, né? Foi para os Estados Unidos, ficou 2 anos e meio lá. Puxou para a mãe. Sim, puxou para a mãe dela, para a Eliane. A missão, né? de querer conquistar. Sim, ela é assim, entendeu? Aí... Então, eu fico pensando, a Andressa, né? Andressa é uma menina, uma jovem, ativa, ela fez faculdade de pedagogia, de letras, e ela é professora de inglês. Ela é professora de inglês. Professora de inglês, uma menina formada, né? Uma menina ativa, uma menina viajada, já esteve no exterior, esteve nos Estados Unidos. De repente ela cai num quadro de depressão também. Sim. E ninguém nem sabe. Não, aí eu também, porque assim, os filhos casam, eles vai morar. Seguir a vida deles. Entendeu? Outra coisa que eu ia falar para o senhor também é a respeito que eles não estavam, assim, que eu estava falando com o senhor, legalizado. Ela era maseada. Sim, o nome dele? É o Eric. Aquele casamento bonito que nós fomos lá no sítio, já foi um sonho. Sim, já foi um sonho meu, até mesmo da minha esposa. Um sonho teu, da esposa, de tua filha legalizar o relacionamento dela, o casamento dela. Mas isso aí já é a fase já do Wilson já saindo do quadro depressivo. O Wilson já Então, antes de nós falarmos a respeito de... Quer falar mais alguma coisa aí, Rose? Não, o som tá muito ruim. Tem que ver aí o que tá acontecendo. O som tá ruim demais. Poxa, nós tá tão bom aqui, não sei o que acontece aqui. Você não tá ouvindo a gente? Pra mim tá bem. Tá ouvindo? Agora tá melhor. Agora tá melhor? Agora sim. Então quando a gente fala virado pra cá, deve ser porque nós estamos batendo papo aqui. Tá dando pra ver a gente aí? Tá. A imagem tá boa? Tá. Ou tem que abaixar mais o tripé? Como é que é? Não, tá excelente. Tá boa a imagem. Então só tá tem bom. Que, então nós vamos falar virado pra cá. Nós vamos falar virado pra lá. Tá bom isso? Não é pra ficar olhando pra mim não. Parece que nunca me viu, poxa. Você fica muito bravo. Vou acabar concordando que eu sou bravo, que todo mundo fala. Então isso, você, meu querido, ficou, você não sabe nem quanto tempo que você ficou nesse quadro depressivo, né? Sim. Você sabe quanto tempo ou não? Ah, pastor, foi mais de ano. Foi mais de ano, pastor. Mais de ano. Muito bem. Você chegou até a princesinha. Sim. Eu vou até falar como que foi. Fala. Um belo dia eu estava passando numa sexta-feira, eu estava indo para a igreja, aí quem que eu vejo? Foi o pastor Divino, né? Aí eu parei para conversar com ele, né? Parei para conversar com ele. Você passou aqui em frente, você passou na Avenida Cagaíba, em frente ao número 979. Aí você viu um anjo lá na frente. Aí eu vi um anjo. O anjo, pessoal, o arcanjo Miguel, que lutou contra o diabo, Satanás, para arrancar o corpo de Moisés, que o diabo queria levar Moisés a qualquer custo, como queria levar também o Wilson. Aí, Rose, já no caso do Wilson,
no quadro que ele estava, de depressão profunda, aí já era o domínio do mal. Nem sempre a depressão é o mal. Mas E o senhor viu, o senhor mesmo, na hora que o senhor me viu, eu estava me sentindo mal. Mas quando o pastor me viu, ele mesmo falou para mim, você não está bem não, rapaz. Você demonstrava, você demonstrava, porque a gente, no nosso semblante, na nossa postura, no timbre da nossa voz, a gente mostra o nosso estado de espírito. E eu conheço o Wilson desde 2000, né, Wilson? 2000, sim, senhor. Desde o ano 2000, conheço o Wilson, a esposa, os filhos, o irmão, a família toda, eu conheço todo mundo. E esse menino passa, esse sujeito barbudo aí. O Wilson passa aqui em frente de carro e eu estou limpando. Será que estava fazendo? Barrendo? Sei lá, fazendo o quê? Você estava evangelizando. Estava evangelizando. Como sempre. Como sempre. Estava evangelizando ali na porta. O Wilson para o carro e quando eu olhei para dentro do carro, eu fiquei feliz de ter visto o Wilson, que a gente sempre quer rever as ovelhas. E a gente esperava, eu principalmente, prego o evangelho há 38 anos e 15 dias. E a gente eu esperava encontrar todo mundo que a gente deixou de pé, encontrá-los de pé. E apenas cumprimentá-lo e pedir para que ele seguisse no caminho da fé, para que lá em Nuvens nós venhamos nos encontrar um dia, independente de onde quer que você esteja congregando, porque Jesus não é uma religião como a Rose sempre tem dito, mas Jesus é vida. Agora, quando você está num quadro que nem você estava, a gente vê que tem alguma coisa que não está certo, está fora do lugar. Aí você quase que nem conseguiu falar, você estava bem para baixo. Né? Fala aqui. Chega mais para cá. Eu estava bem mal mesmo. Aqui no Instagram mais para cá. Aí eu estava bem mal. Estava mal. A partir do momento que eu comecei a conversar com o pastor, ele me orientando, me ensinando novamente, né, o que ele já tinha me ensinado lá atrás, entendeu? Porque às vezes você está dentro de uma religião, uma instituição, e você fica dormindo, até mesmo lá dentro você fica adormecido lá, entendeu? Aí quando eu comecei... Porque você lá atrás, no ano de 2000, você sempre me procurava falando a respeito de como Deus te usava. Para ajudar outras pessoas. Você trabalhava com rosa, né? Eu trabalhava com rosa e você saía entregando rosa quase que em todo São Paulo, né? Entregava em São Paulo, capital, interior, e sempre você encontrava as pessoas e você passava aquele espírito da fé que a gente vivia lá. Agora eu me lembrei de outra coisa. Eu tanto passava o espírito que o Senhor passava pra gente, que uma vez eu numa igreja lá em Tranquilidade, e eu entrei na igreja assim com aquele fogo, né? Que a gente tava de pautar, pro monte, os propósitos que o pastor fazia, né? Aí eu entrei naquela igreja, aí aquele obreiro, sabe, desanimado na igreja, né? Aí eu entrei tudo feliz na igreja, conversando, aí ele veio conversar comigo, falei, o que está acontecendo, obreiro? Ele, assim, aqui não está acontecendo mais nada. Eu falei assim, eu vou te mostrar um caminho. Eu tô na mesma igreja, só que na igreja que eu tenho, na igreja que eu estou, tem o fogo tá aceso. Aí eu comecei a falar para ele da fé, né? Que a gente estava indo para o monte, estava buscando a Deus, estava nos santificando. E estava aceso. Estava aceso. Agora, você passou isso para ele lá naquela casa. Agora você, porque o tempo nosso corre, agora você se encontrava pior que esse obreiro quando eu te encontrei ali. Apagado, sem o fogo. Aquele carvão que não está querendo acender. Não havendo nem o fogo apaga. Sim. Aí você começou a vir para a Princesinha, começou a participar aqui com a gente, fazer as correntes de oração, sexta-feira e tudo mais, buscar libertação, vir na quarta, no domingo. Você foi subindo. Sim. Olha só, Rose, como é que funciona a coisa. Foi subindo, a fé foi sendo despertada, acesa, e aquele quadro depressivo foi diminuindo. Sim, foi, né? Gradativamente a coisa foi acendendo o fogo e aquele quadro foi praticamente sumindo, né?
Você começou a se refazer, se reanimar e voltar a querer tomar de volta as rédeas. Sim, né? Vou voltar não, eu quero tomar as rédeas de Senhor, Vou voltar a tomar. o senhor recobrou o ânimo, né, seu Wilson? O senhor recobrou o ânimo e falou, vou viver, vou vencer e vou dar a volta por cima, né? E quando eu fiquei sabendo da minha filha, da Andressa... Você vai entrar nela. Aí, agora já o Wilson, com o ânimo recobrado, como diz a Rose, soube do problema da filha. Já partiu para cima para ajudar a filha, né, Wilson? Sim, senhor. E aí? Então, quando eu fiquei sabendo, aí você falou, não pode ser, tá amarrado esse mal nesse diabo, né? Aí eu comecei em oração, porque sempre a gente ora em oração, nos propósitos, tudo, e lutando também por ela, lutando pelo esposo dela também, entendeu? Então, Wilson, eu quero entender que, a exemplo de Asaf, que a sua aflição e a sua depressão... Aqui, ó, a palminha aqui. É aqui? O altar. Você não entendeu? Deixa eu molhar o bico, Wilson. Deixa eu molhar o bico, Wilson. Então, quando ele chegou no santuário, Rose, Asaf estava com depressão, porque ele via a prosperidade do ímpio e ele mesmo, que era de Deus, estava naquela pindaíba. Aí ele entrou no santuário. Você também entrou no santuário. Com certeza. Entrei e não vou sair mais. Aí, pai, acabou. Aí acabou tudo. Aquela vontade de desistir. A gente tem os Tem problemas. as guerras. Tem as guerras da gente. A gente para de focar na aflição, Sim. porque no mundo teria aflições. Sim. E começa a focar no ânimo. Sim, no bom ânimo, né? Aí a luz acendeu, né? Acendeu. Fala pra lá, que não vamos ver a gente. Então aí Aí a luz começou a brilhar. Olha aqui, ó. Não sei se vocês estão notando aí. Não sei se vocês estão. Mas parece que ele tá mais bonito, né? Parece que o Wilson tá um gato. Parecendo. Como é que é o cara lá? O Brad Pitt? Aqui, Brad Pitt, pô. O velho da lancha? O velho da lancha. Ele quer ser o Brad Pitt aí, ó. Tá vendo? Rose. Bom, Wilson, tua filha tá bem hoje? Sim, minha filha, graças a Deus, está bem. Eu fico muito feliz por isso. E o casamento foi legal lá no sítio? Foi um casamento de... Foi um casamento muito bonito, entendeu? E a gente fica feliz, né? Porque lógico. Como eu vejo quando o senhor fala aqui dos filhos, a gente também fica feliz Lógico, quando vê os filhos bem. a herança do pai ou dos pais são os filhos. Sim. Tudo que a gente faz, às vezes o filho não entende, né? É verdade. Quando a gente repreende, exorta, mas tudo que o pai quer é ver o seu filho sempre bem. Feliz da vida e eu tiro tudo que eu tenho. Eu vi você falando. Eu tiro tudo que eu tenho. E até o que não tem, né? Até o que não tem. Eu vi você falando do menino lindo lá, como é o nome dele? O Gabriel. O Gabriel tirou em primeiro lugar, falei para eles. O Gabriel, o meu do meio, Dona Rose, a Michele, ele entrou na ETEC. ETEC é a faculdade. ETEC seria um colégio assim, que tem que prestar concurso e muita gente, e ele passou em segundo lugar, num exemplo. Parabéns, graças a Deus. Aí quando eu cheguei lá para fazer a matrícula dele, aí até chorei, porque a diretora que veio falava, parabenizar. Você que é o filho, você que é o pai do Gabriel, eu falei, sou eu mesmo. Você vê que aí ela pegou, veio e o filho traz para o pai a honra, né? Quando ele conquista, quando ele prospera, quando ele tira em primeiro lugar ou um dos primeiros no concurso, quando a diretora, na reunião de pais e mestres, a diretora faz aquele elogio para a mãe, para o pai, porque você não pode imaginar aquilo ali. Eu quase não ia em reunião de pais e mestres, mas minha esposa ia, e quando falava dos nossos filhos, poxa, eu saltava. Eu saltava, era um gozo. É um gozo dentro de nós. É uma satisfação. Por quê? Porque a herança do pai ou dos pais são os filhos. E que nem agora mesmo, ontem, ele sempre em contato comigo, né? Os meus filhos sempre mandam mensagem. O pastor me ensinou para sempre estar abençoando os filhos, né? E ontem mesmo. É uma relação mais uma fechada. Relação Muito bacana. Aí ontem mesmo ele mandou uma mensagem para mim, né? Que eu tinha levado ele para fazer
O concurso aí que presta para entrar nas faculdades, Entendi. na USP, nas faculdades, eu não esqueci o nome do concurso, né? Acho que não sei se é etapa. Aí ele chegou em mim, pai, mas eu vou fazer, mas eu não me preparei para isso. Eu não estudei nada, tudo, né? Aí quando foi ontem, ele falou para mim, pai, eu passei na primeira fase da FUVEST. Passou na primeira fase sem estudar. Aí ele escreveu assim, papai, só que... Ó, aqui, ó, cara. É o santuário, hein? Mas você já tinha subido? Já tinha subido. Já tinha honrado a Deus. Já tinha honrado a Deus. Aí então é assim, Aí- tá vendo aí hoje? Quem honra É honrado. é honrado, né? Aí ele falou pra mim, aí depois ele escreveu assim uma mensagem assim, ô pai, mas a segunda fase eu não sei não. Eu falei, não, Vai arrebentar. já passou já, em nome de Jesus. Pela fé você já passou já. Aí ele pegou e pensou, é isso mesmo, pai. Porque sem estudar ele conseguiu. E agora sábado também tem a festinha da filha, Tem aniversário a dela. festa da minha pequena, da minha caçula, da Isabel. Wilson, a sua família é a sua maior riqueza. É minha maior riqueza. Deus em primeiro lugar. Deus acima de Sim, tudo. acima de tudo. Mas abaixo de Deus, você me parece ser um cara bem família. Sou família. Você ama a esposa, Sim, você amo a minha esposa. e seus filhos. Amo meus filhos demais. Né? Eu cuido. Né? Entendeu? Não vai chorar, não. Não vai chorar. Não vai chorar. Não vai chorar. Que nem o Gabriel tem 17. Eu levo ele pra escola. Eu vi eu não conheci o Gabriel. Falei pra minha esposa, o menino é bonito. Então, isso que é o mais importante. Olha o que o senhor falou, o senhor leva para a escola, eles mandam mensagem, o senhor participa da vida deles. Sim. É isso que é o bacana. Os pais têm que aprender isso, a participar das conquistas dos filhos. E também quando ele tiver, eu não sei, eu não vou passar, como ele falou para o senhor, pai, eu acho que eu não vou passar. Não, você vai passar. Né? Porque o pai que está presente, ele está sempre junto. Isso é que é o mais bacana de tudo que o senhor falou isso. É um grande exemplo. Sim. Porque os pais que estão assistindo, os pais têm que participar da vida dos filhos, das conquistas deles, incentivar eles. Porque, pai, eu não vou passar. Não, você vai passar. Mas eu nem estudei, pensei que eu vou passar na segunda. Vai, você já passou, você vai passar. Isso é muito bacana. Porque leva ele, se ele falando assim, poxa, eu não estudei e eu passei, então agora eu vou me aplicar mais ainda, porque eu tenho o apoio do meu pai. Sim. Então eu vou me aplicar, eu vou estudar e vou passar, né? Isso é muito bacana. É que nem a pequena também, eu fui, porque mais é eu que participo das reuniões, né, que teve agora a reunião no final do ano, para saber se